Hoje o nosso Café com Guerra é sobre um dos temas que diariamente nós fazemos e muitas vezes esquecemos que estamos fazendo. A gente só percebe o valor do ar, do pulmão, quando a gente está gripado, quando a gente está com asma ou quando a gente está passando por algum problema dos pulmões como um todo. E nada melhor do que doutora Hélida Valões para trazer essa conversa técnica, médica, pneumologista, e eu para trazer um pouco dos assuntos do direito previdenciário para você. Doutora, seja bem-vinda. Prazer, Guerra, estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A gente compartilhar conhecimento, informações importantes, né? Sim. Para as pessoas de forma útil e com clareza. Muito bom, doutora. A senhora é sertaneja, né? Sou. Sertaneja, aquela história que morou aqui, foi para a capital, cursar medicina. O mesmo, a rota de muitos sertanejos, A né? rota, Que queriam estudar na época. Sou natural de Mirandiba, mas já moro aqui em Serra Talhada há algum tempo e já abracei a cidade e me sinto muito bem acolhida. Mas natural de Mirandiba, meus pais moram lá. Até hoje moram lá? Moram lá, até hoje. Saí para estudar, tinha 14 anos. Igual a Priscila. 14 anos eu disse, não, eu tenho que estudar porque eu sabia que eu queria estudar, não tinha tão claro que eu queria ser médica, mas sabia que precisava de mais conhecimento do que a gente dispunha naquela época na cidade. Claro. Aí saí, tinha 14 anos e aí... Foi para Recife, João Pessoa? Recife, fui para Recife. No primeiro ano, 14 anos, meus pais disseram, não vai para Recife porque não tem família, não tem... Eu tinha uma tia em Natal, Rio Grande do Norte. Morei um ano em Natal. No ano seguinte, outra tia foi para Recife. Aí eu disse, não, agora vamos. Aí fui para Recife, aí lá fiquei, terminei ensino médio, fiz faculdade na UFPE. E aí depois voltei, trabalhei, e aí foi quando eu disse... Juntou dinheiro, deu aquela folga. Foi, aquela respirada, né? Porque na época de estudante é aquela dificuldade. Todo mundo. E aí eu disse, não, agora é o momento de voltar para estudar. E aí foram mais 5 anos de residência. 5 anos, olha aí, gente. 6 anos de graduação, mais 5 de residência. Doutora, e por que pneumologia e não cardiologia e não ginecologia, pediatria, etc? Pronto. Foi algo que aconteceu, não foi programado. Eu tinha uma intenção, quando eu fiz a residência de clínica médica, eu queria ser nefrologista. Acho que eu conto essa história. Eu sou professora também, né? Sim, da UPE aqui, né? Exatamente. Inclusive, quem me mandou uma mensagem agora foi Regina. A doutora Ana Regina já é nossa fã aqui. Professora também. Regininha já é cliente VIP aqui do Café com Guerra, porque ela dá aula de deontologia médica, né? E aí todo semestre eu dou uma aula sobre responsabilidade civil dos profissionais médicos. Pois é. Aí já vou combinar com ela na próxima sexta. Exatamente. Aí eu conto essa história e às vezes eu até acho engraçado, porque eu nunca pensei em fazer pneu. Aconteceu, eu era eu queria ser nefrologista. Aí quando chegou na residência de clínica médica, eu fui vendo dia a dia, né? Eu disse, tá, meu Deus, não é isso, e agora vai ser o quê? Aí fui por exclusão, não queria ser cardiologista. Não queria ser reumatologista. Não. Aí eu gosto muito de terapia intensiva. Sim, UTI. Pouca gente sabe disso, eu gosto muito de paciente de UTI, paciente crítico. Dei plantão muito tempo em UTI, na época da pandemia, vivenciei numa UTI com pacientes de Covid grave. E aí eu disse, vou fazer pneumo. Aí fiz pneumo. E aí, quando terminou a residência, fiz uma subespecialização dentro da pneumologia, que é uma área complementar, que é a broncoscopia. Caramba! Que é a realização de, vamos dizer assim, uma endoscopia respiratória. Sim. Aí eu me realizei. Na minha área, consigo conciliar com a parte ambulatorial, o consultório, a parte hospitalar, que também é uma das minhas paixões. Adoro o hospital. Paciente mais grave. E terapia intensiva. Aí foi que aconteceu, a pneumo foi acontecendo. Aí deu certo. E aí a gente hoje consegue prestar serviço aqui.
tanto atendendo consultório, hospitalar, como na faculdade. Entendi. Agora também, aproveitar para divulgar, Sim. a gente está com residência médica aqui em Serra Talhada. Conta aí, ó. Olha aí, residência médica na cidade de Serra Talhada. Hoje em dia, além de conseguir fazer faculdade aqui na região, muito bom, não é? a gente tem residência médica. Então, a gente está com um programa de residência de clínica médica lá no Hospital Eduardo Campos. E aí tem esse trabalho, tem residência de clínica médica, cirurgia e anestésio. Aqui em Serra Talhada. Anestésio? Tem. Anestésio é uma das áreas bem difíceis e concorridas. Para quem está nos assistindo e não entende o que é clínica médica, a residência. Explica rapidinho, doutora. A residência de clínica médica são mais 2 anos que você vai fazer de ambiente hospitalar, se preparando para uma subespecialidade, que aí pode ser a cardiologia, a gastroenterologia, reumatologia, pneumo. Então é um pré-requisito para fazer uma subespecialidade. Entendi. Olha aí, que orgulho. Nossa Serra Talhada, já temos do coração de Pernambuco, residência, clínica médica, anestesiologia e cirurgia. Muito Exatamente. bom. Doutora, quais são hoje as doenças respiratórias mais comuns que chegam no seu consultório? Sem dúvida, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, e aí a queixa mais comum, cansaço, né, que é a dispneia. Sim. Tosse é uma queixa muito prevalente no dia a dia. E aí a gente tem doenças menos comuns, como embolia pulmonar, temos fibrose pulmonar. Hoje a gente tem também graças a Deus, aqui na nossa realidade não é muito comum, as doenças relacionadas ao cigarro eletrônico. Sim, inclusive a nossa conversa inicial para o Café com Guerra foi o cigarro eletrônico. Eletrônico. Aqui a senhora não está vendo muitos danos ainda causados. A gente já atendi e atendo pacientes que relatam o uso do dispositivo, que é um risco, vale ficar o alerta do risco, que é mais maléfico para os pulmões, né? Causa mais danos em um intervalo de tempo menor do que o cigarro convencional. Por quê, doutora? Porque ele tem uma concentração de nicotina cerca altíssima, de 6 vezes maior, e dependendo do líquido, que é o líquido que usa no dispositivo eletrônico, ele tem substâncias que vão volatilizar e, quando inaladas, causam danos no pulmão. Tem ácidos, tem metais pesados, chumbo, e os aromatizantes. Tem mais de 2.000 substâncias cancerígenas naquele líquido que, quando gerar combustão, espalha aquele vapor, que não é vapor de água, não é um vapor inofensivo. Que diziam que antes, um vaporzinho de água faz bem, é uma forma de você deixar de fumar. Né? A historinha era essa, A história era essa. Quando surgiu lá em 2023, a historinha era essa. É um dispositivo para ajudar. Mas hoje se sabe, já é muito bem documentado na literatura médica, os malefícios, né? Inclusive levando a síndrome respiratória aguda grave, que é aquela doença que a gente viu relatos mais assim na Europa, nos Estados Unidos, que é VALE, que é uma síndrome aguda que o paciente vai parar na UTI, ele é entubado, ele tem um dano pulmonar muito grave e às vezes irreversível. Olha aí, gente, uma brincadeira e uma simples brincadeira. Então, hoje, se a gente for parar para pensar, então, não fume, que não presta, que faz mal e que você vai morrer com o cigarro. Mas entre o eletrônico e o convencional convencional é menos danoso? Podemos nenhum. Sim, claro. Mas sim. E aí a importância do cigarro eletrônico, que vale ressaltar e a gente falar aqui, é porque o público-alvo são os adolescentes e adultos jovens. Na faixa etária o público de 18 a 24 anos, ele vamos dizer assim, a maioria tá fumando. Dos pacientes que usam, é nessa faixa de 18 a 24 anos. Tá fumando. E quando parar o eletrônico, provavelmente vai entrar no cigarro de... Ele causa mais dependência por conter mais substâncias, mais concentração de nicotina, mais substâncias, ele causa uma dependência mais rápido e maior do que o cigarro convencional. Para parar
é mais difícil do que parar com o cigarro convencional. Ô, doutora, existe tratamento, né, para quem quer parar de fumar? Existe. A gente tem tanto, o tratamento é assim, ele é multifatorial, e aí tem medicações, tem os adesivos, tem gomas, e tem também o acompanhamento psicológico, né, que conta tudo, mas tem tratamento sim. Olha aí. E você que está passando por esse contexto de alguma doença pulmonar, procura a doutora Hélida, daqui a pouco ela vai dizer Instagram, onde ela atende, tudo. E lembre-se que o direito previdenciário está aí para te ajudar, para que você possa ter um tratamento digno. O ideal é que você não adoeça, né? Mas se adoecer porventura, existe benefício por incapacidade, você pode ficar encostado por um determinado período, logo depois, se não der certo, uma aposentadoria definitiva, ou até, quem sabe, uma aposentadoria por PCD, se a situação foi mais complexa. A senhora já é comum laudar pacientes para se encostar, como diz o matuto? É comum, né? A gente sabe que quando a doença respiratória, infelizmente a gente tem um público assim, que quando ele chega na assistência, quando ele procura o médico, muitas vezes a doença já está no estado. E se for homem, pior ainda, bem né? avançado, exatamente. E aí você já chega no momento do diagnóstico com um dano pulmonar irreversível, e aí vai perceber a importância da respiração, né? Como você falou. Exato. E aquele dano a gente não consegue mais voltar uma função pulmonar como antes, então a gente consegue recuperar. E aí acaba que deixa o paciente, de certa forma, com limitações, com incapacidades, né? Sim. E aí a gente tem formas de chegar a esse diagnóstico, de dar um estágio, assim, definir uma forma leve, moderada ou grave de incapacidade. A gente tem ferramentas, né? Claro. Exames de imagem, a gente tem a espirometria, que é um exame muito comum que a gente faz no consultório, que é para avaliar a capacidade em relação a volume respiratório, quanto aquele paciente está conseguindo respirar, quanto ele consegue armazenar de volume respiratório, e aí a gente consegue graduar, e quando é o caso, sim, a gente fornece, né? Porque quando é de direito do paciente, sabe que é uma doença incapacitante. Claro. Inclusive, semana que vem nós vamos estar aqui com a fisioterapeuta respiratória para complementar esse nosso bate-papo hoje com a doutora Hélida. Enquanto a senhora estava falando, me veio à mente aqueles nadadores profissionais que vão em apneia, né? Como é que eles conseguem segurar tanto tempo e não apagar, não é? É treino, né? Resistência, é isso que eu digo. A reabilitação é algo que a gente usa muito na prática, e aí todo esporte, toda atividade física tem essa função de lhe dar mais resistência. É como eu digo ao paciente a importância, parece clichê, acho que todo médico fala, tem que fazer atividade física, mas tem mesmo. Respiração envolve músculo, então assim, quanto mais força, mais resistência você tiver, melhor, mais capacidade, mais volume de ar você vai ter, né? Então assim, mesmo aquele paciente que a gente pega no estágio mais avançado, por exemplo, da DPOC, que é o famoso enfisema, popularmente falando, que a gente tem muito na região, porque além do risco do cigarro, tem o uso do fogão a lenha e de carvão, que, incrível que pareça, é comum. É muito comum. E muitos agricultores têm fogão a lenha em casa. E usa, e é necessário usar, ele precisa. Então a gente diz, não pode, vai prejudicar. E ele diz, eu tenho que usar, né? Então, mesmo nesses casos mais avançados, a reabilitação entra aí como um dos pilares de tratamento, cientificamente provado que o paciente vai melhorar. Olha aí, ó. Então deixa de ter o pantinho, isso não vai melhorar? Claro que vai. Claro que vai. Doutora, asma grave, conta aí pra gente, como é que a pessoa adquire, é genético, o meio social pode desenvolver essa asma, estratégias de tratamento? A gente tem tanto a asma, vamos dizer assim, genética, que é a mais prevalente, que é aquela asma que a gente
vem a criança, os pais já detectam desde o início aquela criança que adoece com mais frequência, que está constantemente com sintomas respiratórios. Essa é a asma mais comum, que hoje em dia já se sabe que tanto tem fatores genéticos relacionados e fatores do nascimento. Sim. Crianças prematuras, crianças de baixo peso, essas crianças vão se tornar adultos com mais risco de problemas respiratórios. Entendi. E existe também a asma ocupacional, Sim. que aí é aquela asma adquirida por exposição. Às vezes a pessoa tem que trabalhar num ambiente mais insalubre, com produtos, substâncias químicas, inalando materiais. Aí existe asma ocupacional. E outro tipo também é a asma relacionada ao exercício. Às vezes você tem aquele paciente que diz, eita, quando eu faço exercício eu tosso um pouco mais. Eu me sinto cansado além, né, do que a demanda do exercício. Então existe também a asma induzida por o exercício. Mas o mais comum é a asma genética. E olha, a doutora falou um ponto importante, que inclusive vamos ter em breve um podcast com o Dr. Felipe Morato, né, que tem uma clínica aí de segurança do trabalho, para exatamente fazer esse link. E olha como a maioria das doenças se conectam com o direito previdenciário, né? A asma adquirida, você trabalha numa marmoaria, você trabalha um pedreiro, um ceramicista, né? Ceramicista, será que é assim? Agora eu estou em dúvida. O pedreiro lá que aplica cerâmica, tá sempre cortando. Inalando pó e aquilo ali vai depositando. A gente tem as doenças, né, relacionadas o trabalho, que a gente chama de pneumoconioses, como asbestose, silicose, aqueles pacientes que trabalham o benzeno da gasolina. Escavando pedra, benzeno, isso vai levar danos assim irreversíveis, né, no pulmão. E aí você vai ter direito a um auxílio acidente, você tem direito a um benefício por incapacidade e até, se for o caso, uma aposentadoria. Doutora, uma outra doença que eu coloquei aqui, que a senhora até começou a falar, da DPOC, né? A senhora falou em relação à lenha, tabagismo e a exposição ocupacional. De 10 doenças que chegam no seu consultório, 5 seria DPOC. De 10 clientes, 5 seria queixa de DPOC? 5 seriam DPOC. O tabagismo ainda é muito prevalente, né? Muito comum. E assim, acaba que aquele público mais, tipo, na faixa etária de 60 até 80 anos, que a gente tem uma sobrevida hoje nessa faixa, muito paciente com DPOC, né? E aí a gente já começa a trabalhar medidas medicamentosas, a parte de reabilitação, a importância da vacina para esses pacientes. Vacina para DPOC? A vacina, não especificamente, mas assim, a vacina ela é colocada como um dos pilares do tratamento do paciente que tem DPOC num estágio já mais, vamos dizer assim, moderado a grave. Porque a gente consegue prevenir infecções. Uma pneumonia num idoso de 60 anos com DPOC e o outro idoso sem DPOC, a recuperação desses pacientes será totalmente diferente. E dizem que idoso morre ou de queda ou de gripe, né? Infelizmente. No hospital a gente dizia isso, ou queda ou diarreia. Ou diarreia, né? Gripe, queda ou diarreia. Diarreia, é terrível. Aí é muito, muito comum, assim, na nossa região. Eu tomei recentemente essa vacina da pneumonia. Dói não, se amostra. Passa uns 4 dias o braço dolorido. E olha que eu não sou mole não, viu? Eu sou doador de sangue. Mas tem que tomar vacina. Inclusive, vai começar a campanha da influenza. Conta aí. Esses meses de março a setembro, eles são considerados meses de maior surto de doenças respiratórias, doenças virais. Por quê? Pelo clima, né? Pela facilidade de disseminação, né, dos vírus. E a sazonalidade que a gente chama, está chegando nesse período. Inclusive o Estado já vive um alerta, já aumentou o número de leitos de UTI, esperando por conta do aumento do número de CIRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, principalmente em crianças. E aí
de novidade, temos a vacina da bronquiolite para os recém-nascidos, porque a gente viveu ano passado uma crise pesadíssima. Faltou leite de UTI pediátrica, né? E aí esses meses, próximos meses, eles são muito importantes, né? Daí a gente contar com prevenção, lavar a mão, evitar aglomeração, porque os vírus que a gente já tem circulando, vírus da influenza, vírus sincicial respiratório, eles se disseminam mais fácil nesse período. E essa vacina já é um blend, já é uma mistura, não é? Com a da Covid, com várias outras, não? É uma vacina a mais, né? Entendi. Na verdade, que aí deixou especificamente para o público, vamos dizer assim, neonatal, as criancinhas mesmo recém-nascidas. Mas aí vai entrar campanha de influenza para crianças, grupo de risco, idosos, doentes crônicos, né? Profissionais da saúde. Né? DPOC tem cura? Não, infelizmente não. Como o nome diz, a sigla doença pulmonar obstrutiva crônica é um dano que causa no brônquio, que é por onde o ar passa, que a gente tem centenas, milhares de brônquios nos pulmões, e aí esse dano é irreversível. Mas é como eu digo, se parar de fumar, se parar de se expor, a doença estaciona e você consegue muitas vezes ter uma vida normal. Com o resto que ficou bom. Que ainda tá bom, né? Se continuar expondo, a doença progride a ponto de ficar com necessidade de uso contínuo de oxigênio, que aí já é, vamos dizer, final da, né? Olha aí. Da doença, necessidade de uso contínuo do oxigênio. Terrível, ou seja, a DPOC aos poucos vai de fato tirando o fôlego das pessoas para atividades simples, né? O câncer de pulmão, que é um dos cânceres que mais mata no mundo. É o câncer de pulmão. E olha que o Brasil fez uma campanha na década de 80, acho que 90, 2000, não foi? Uma campanha muito forte contra o tabagismo, né? É. Mas outros países, sei lá, eu já tive experiência na Argentina, Portugal, as pessoas fumam muito. Aqui é raro você ver alguém fumando no Brasil, comparado a outros países, né? Mas a gente ainda tem um índice de tabagismo muito alto, né? Infelizmente. Quando fala em tabagismo, aqui no sertão é muito comum o rapé. Sim. Né? Inclusive eu tenho ali um rapé, né? Que eu gosto do cheiro, mas eu não boto dentro do nariz, não. É, o fuminho, né? É tão cheirosinho. É, nunca cheirei. Eu vou pegar pra senhora. Não vai botar dentro do nariz, não. Ó, eu gosto de cheiro. Gente, isso aqui é rapé, viu? Eu não fumo isso. Mas tem. Mas eu tenho porque eu acho cheiroso assim, ó, vê. O cheirinho. Não. Mais ou menos, né? Não é não, né? E aí cheiro de... É um cheiro de... E esse é de canela. Mas, ó, eu não uso não isso. Tem pessoas que cheiram isso, que coloca dentro do nariz. É, Isso é pior do que o cigarro? Não. Comparando com o cigarro, não. É menos danoso. Mas você aspira esse pó. É. E eu tenho um colega que, um professor, que de vez em quando ele vinha aqui, quando ele queria espirrar, vê que coisa idiota. Sabe, né? Aí colocava um pouquinho, pronto, dava uns 200 espirros, limpava tudo. Cada doido com sua loucura, pois né? Sim, doutora, é isso daí. Que seja inalado, assim, colocar em via aérea, nada é seguro. Eu não esqueço um paciente aqui, atendi aqui na UPA, né? Ele, antigamente, os idosos usavam folha de tabaco, ficava mastigando, né? E aí, nessas, ele botava na boca e ficava, e aí ele broncoaspirou, que é quando você coloca alguma coisa na boca e ela vai pro pulmão. E ele passou anos convivendo com isso. Por quê? Cansando, tossindo e não sabia o que era e nada. E aí, a gente conseguiu, através da broncoscopia... Sim, que a senhora faz, não é? Broncoscopia, detectar que uma folha estava impactada em um segmento do pulmão. Quantos anos com essa folha? Ele tinha mais de 10 anos. E aí é aquela tosse. Por isso que a gente diz, tosse tem que ser investigada. Aquela tosse que não passa, infecção de repetição. Imagine algo estranho, que a gente chama um corpo estranho, numa via aérea, num lugar que não era para estar. E ele ficou gripe constante, anos. Pois é. Ô, doutora, e aí tirou, resolveu. E a senhora fez uma especialização para isso, né? A residência, que é a endoscopia. Por exemplo, a endoscopia vai para o estômago,
não é a colonoscopia pelo reto, e tem esse que a senhora faz que é para dentro do pulmão. O pulmão, Cara, que incrível, né? A pessoa fica anestesiada. É como uma sedação. Uma sedação. Uma sedação para dormir, não sentir desconforto, mas faz, no mesmo dia vai embora, não é hospitalizado, não é uma cirurgia. É uma sedação comum, para dormir ela e ficar confortável. Quem me disse até que queria fazer com a senhora esse procedimento é um colega nosso, um homônimo meu, né, que passou por umas dificuldades e disse que ia fazer. Doutora, tuberculose matou muita gente, né? Antes, lá na década passada, na década da nossa, há 100 anos atrás. Né? Há século passado, e por incrível que pareça, a tuberculose é uma doença que nos surpreende, né? A gente estamos numa era de modernidade, de conhecimentos, mas assim, muito paciente com tuberculose. É um desafio, quem faz saúde pública... Ainda hoje. Muito paciente com tuberculose. Muito difícil de você controlar a transmissão, visto que um paciente contaminado pelo bacilo, né, da tuberculose, ele consegue em um ano contaminar em média 16 pessoas. Caramba. Então, assim, é muito difícil quebrar essa ciclo, transmissão, né, da tuberculose, e é muito comum a gente ainda ver, assim, pessoas morrendo de tuberculose ou ter um diagnóstico mais retardado, ter todo o sintoma, aquela tosse persistente, tosse com secreção, com catarro, muitas vezes com sangue, aquela perda de peso que não tem explicação, né? E aí não deu o diagnóstico certo, ou então retardou, e a pessoa já chega também num momento mais crítico. Muito comum também abandono de tratamento. Por conta do estigma social, né? Exatamente. O preconceito com o tuberculoso lá, né? Aí, assim, ainda é muito comum. Inclusive, esse mês vou dar uma palestra falando de tuberculose. Caramba! Que a gente vai viver essa semana da tuberculose, e é muito comum. E você que tem tuberculose precisa buscar apoio médico e também lembrar de um eventual apoio previdenciário, né? Você falando que um tuberculoso transmite para 16, nós temos um abençoado aqui de um estagiário, semana passada. Descobriu, foi? Não, graças a Deus não foi tuberculose, não. Mas ele estava gripado semana passada. Passou para todo mundo. A única pessoa que não ficou gripada ainda fui eu. Não sei se... Para você ver a facilidade que é do vírus, né? Esse quadro é uma doença viral, transmitir, né? Porque através de um espirro, da fala, até na própria fala a gente transmite, né? A pessoa que está com a virose, que está infectada, ela transmite nas gotículas o vírus. E aí quem estiver perto... Né? Por isso que produção vírus, mesmo, né? Tati tá aqui. Se fosse há 3 dias atrás, não tinha como a gente gravar aqui. O tanto de tosse. Tati tava doente. Que ela tava na tuberculose, não foi, Tati? É o que? Tá tuberculose não. Tosse por mais de 3 semanas tem que ser investigado, viu? Tosse perdurou mais de 3 semanas, vai lá, procura um médico, vai lá no pneumologista, sempre a gente pensa tuberculose. Já que a senhora aproveitou isso, conta aí pra gente, onde é que a senhora atende, suas redes sociais, já dá aula na UPE, mas quais outros projetos que também tem paralelos? Pronto. Eu atendo aqui, eu tenho um consultório aqui próximo ao Hospital São Vicente, atendo lá. E aí tem o meu trabalho com a parte da faculdade, como professora da disciplina de pneumologia, nos alunos do 7º período já, e a parte de semiologia respiratória nos alunos mais nos anos iniciais. Com esse projeto que agora fez 1 ano da residência, que é algo que a equipe, né, envolvida no processo está muito empenhada de levar cada vez mais adiante a residência. No Eduardo Campos. No Eduardo Campos, da importância de a gente ter cada vez mais médicos qualificados e especializados. Claro. Com certeza. Né, já que a gente já dispõe de 2 universidades, 2 faculdades de medicina na nossa cidade, então é uma necessidade a gente ter programas de residência. E aí os projetos são de cada vez mais
divulgar nosso trabalho através de, seja de rede social, Instagram eldavalões.pneumo, e junto também com essa parte acadêmica. Muito bom. Voltando ainda rapidinho para a tuberculose, você que tem a tuberculose, já que a doutora falou que tem muitas pessoas, você, ainda que esteja trabalhando há pouco tempo com a tuberculose, você tem direito a benefícios previdenciários, inclusive, a depender do contexto, até uma eventual aposentadoria. Doutor, o tratamento para a tuberculose, se a pessoa seguir mesmo o tratamento, consegue ter cura? Consegue ter Mas cura. É um tratamento longo? Muito longo, um tratamento de 6 meses. Imagine você 6 meses tomando medicação. Então, a gente já dá para ter noção, tratamento tão longo assim, que é uma bactéria um pouco resistente, né? Muito resistente. E aí aquelas pessoas que ficam abandono de tratamento, não conclui, corre o risco de ter uma bactéria resistente chegando a casos 1 ano até 2 anos de tratamento, né? Então é assim. E falando um pouco nisso, a tuberculose também pode ser incapacitante, porque dependendo da gravidade do acometimento da extensão, pode deixar sequelas permanentes. A gente vê pacientes que tiveram um pulmão totalmente destruído. E ali ele fica com dificuldade respiratória, com sequelas graves, né? Então, assim, ainda é uma doença que requer muita atenção e cuidado. E pode deixar sequelas permanentes, sim. A senhora, como médica e professora, como é que deveria ser há, sei lá, 100 anos atrás, quando não tinha a penicilina, quando não tinha os antibióticos, os anti-inflamatórios? As pessoas morriam de uma gripe. É uma mortalidade altíssima, né? E aí, disseminação rápida, acho que uma mortalidade muito grande, né? E aí, acho que usava muito vamos dizer assim, os fitoterápicos, as medicações mais naturais, mas não tem a eficácia, né? Hoje em dia, a gente, com o arsenal de medicação que tem, às vezes acompanhando paciente um pouco mais grave em UTI, você vê uma bactéria mais resistente que a gente fica, e agora? Que antibiótico eu vou fazer? Já fiz de tudo, o paciente, a infecção ainda não está controlada. Caramba. Né? Então, não devia ser fácil. Se hoje, com tudo que a gente tem, a gente ainda passa por momentos assim, de ficar sem saber que medicação, que antibiótico agora eu vou usar, né? E como foi a vivência da pandemia, hein, como pneumologista? Na pandemia. A senhora já imaginava que eu ia fazer essa pergunta? Né? Já. Então, eu estava na residência, eu estava vivendo... No olho do furacão. No olho, eu estava em Recife, no Hospital Oswaldo Cruz, que é referência de doenças infecciosas. Os primeiros casos do estado de Pernambuco que surgiram foram para lá. E aí eu tinha terminado o primeiro ano da residência e ia para o segundo, com aquela empolgação, tudo. Aí quando depois do carnaval, pronto, fechou tudo. E aí a gente começou, né? Era um misto de medo, do que a gente não sabia, que doença era essa, de tantas já vinha, né, de outros países mortes. Então foi um misto de medo com a sensação de assim, eu tenho que ir porque... Né, eu estudei para isso. Eu estou aqui para isso. E na própria residência a gente começou, o Oswaldo Cruz fechou, sabe? O complexo hospitalar de enfermaria teve que dar alta a todo mundo. Botaram os pacientes de suspeita ou confirmados. E aí a gente, todo médico, residente, a gente ia com os preceptores, com os estrafos, os professores, e ia ver aqueles pacientes. Foi um misto de medo. E eu também dava plantão em UTI, né? Trabalhava. E aí, imagine você ir ficar, aquela história, você vai dar um plantão de 12 horas, você não pode sair. Não pode ir ao banheiro, não pode comer, e aí ficava aquela tensão das 12 horas de plantão ali, o medo no início. Depois a gente foi se acostumando, entendendo, acostumando, se acalmando. Se pra gente mas foi tenso. Se pra gente que não é da área da saúde, a gente se isolou do mundo, imagina pra quem tá no olho do furacão e tinha que estar lá. Foi muito assim, porque eu vivi mesmo assim, de ter mãe em um leito, a filha lá no outro dizendo, não conto pra minha mãe que eu estou aqui, de ter o esposo que recebeu alta e aí
mulher que ficou e foi a óbito. Então, assim, foi muito difícil saber notícias de colegas entubados, morrendo. Isso assim, isso a gente ia, tipo, doía muito, imagina, sabe? Foi muito sofrido. Mas, no final, assim, eu tava em Recife, né? Deserto, saía de casa, assim, tipo, percurso que você fazia em 1h30, em 20 minutos você fazia. Mas, do meio pro final que eu fui vendo, sempre chegava em casa, todo mundo no apartamento, em casa, eu agradecia a Deus de poder sair para trabalhar, porque eu não ia conseguir ficar trancada num apartamento e só esperando. Mas depois eu saía para trabalhar com a sensação assim de que era meu propósito, minha missão, claro, e agradecendo mesmo, assim, pedindo a Deus que não me protegesse, né? Me protegesse e evitasse de eu adoecer. E eu não tive Covid. Graças a Deus. Na pandemia eu vim ter Covid depois que eu já estava vacinada. E foi algo bem leve. Mas... Ou seja, cumpriu bem direitinho o protocolo de higienização, de tudo, não foi? Eita, e para chegar em casa? Não, tinha que ser, era um ritual, mas... Cara, deu certo, graças a Deus. Deu certo. Doutora, um outro assunto que eu coloquei aqui pra gente conversar, que geralmente quem é gordinho sofre, mas não apenas os gordinhos, né, que é a apneia do sono. É uma doença, né, muito mais comum do que a gente imagina. Muita gente tem apneia, vive cansado, diz que dorme e não descansa, dorme e acorda cansado e não sabe o que é. A apneia do sono, que é parada respiratória durante um sono, né? E aí um dos fatores de risco é a obesidade. Sim. E aí os danos para o corpo aumenta o risco de doença cardiovascular, AVC, infarto, demência, perda de memória mais cedo, porque ali o cérebro fica em sofrimento, vamos dizer, em períodos prolongados durante o sono. Então é algo que realmente tem que ser tratado, né? E avaliar a causa, porque ela é multifatorial, né? Pode ser por doenças neurológicas, pode ser pela obesidade, alguma má formação da anatomia da face, do rosto, de mandíbula, enfim, que pode facilitar o fechamento da via aérea. Aí tem que ser avaliado bem a causa, para tratar a causa. Mas é algo muito sério e comum, né? Então, quando desconfiar de um paciente com apneia do sono, né, além dos riscos, a gente avalia a circunferência do pescoço, a abertura da via aérea, que é mais difícil de visualização, justamente aquele paciente que diz, eu durmo e acordo cansado, senta aqui para assistir, cochila, vai ali de carona, cochila fácil. Então tem alguns sinais que a gente consegue detectar do risco da apneia do sono. Entendi. Olha aí, gente, quantas informações e de uma maneira leve, né, para a gente compreender e sem palavras difíceis, doutora. Como professora, a senhora está dando show aqui no Café com Guerra. Pois é, né, os meninos, os alunos. Ser professor não é fácil, não, eu digo direto, né, gente, não é fácil. Mas aí, né, tem os benefícios também, a gente contribui com a formação, tá ali convivendo com um jovem, estímulo, o tempo todo tá estudando, enfim. É muito bom. Qual seria outro tema legal para a gente tratar, doutora? A gente falou de asma, né? Falamos. A asma, né? Fibrose pulmonar, que é muito comum. E eu atendo muito paciente com diagnóstico errado. Sério, por quê? Porque a gente tem, eu digo isso em sala de aula, nem tudo que cansa é asma ou DPOC. Boa parte das doenças respiratórias acomete pulmão, vai dar o quê? Falta de ar e tosse, certo? Sim. Falta de ar e tosse. Nem tudo que faz cansar e tossir é DPOC e asma. E às vezes o paciente fica tratando como se fosse um DPOC, uma asma, e ele tem uma fibrose, que é uma condição muitas vezes muitas vezes não, é uma condição irreversível e progressiva se você não tratar a causa. Vou te dar um exemplo comum. O lúpus. Né? A gente
o colega Belchior veio aqui, né? Belchior, reumatologista. A reumatologia e a pneumologia, elas têm uma interface. Ele falou. Porque algumas doenças, elas podem se manifestar com sintomas respiratórios. O lúpus é uma dessas doenças. O lúpus pode se manifestar com acometimento pulmonar. E aí vai dar cansaço. O paciente vai ter um cansaço, falta de ar, tosse. E aí trata como se fosse um asma ou DPOC. Mas não descobriu a origem. De repente era um lúpus, uma doença autoimune. Se eu não tratar, aquele pulmão vai ficar totalmente destruído. Né? E depois vai para outro lugar. Aí é quando a gente diz, quando chega já está no estágio mais avançado. Mas aí a fibrose, doenças autoimunes, entra exposições também ocupacionais como os pedreiros, quem trabalha com solda, soldador é uma coisa muito... E geralmente o soldador só protege os olhos, né? E na nossa região é muito comum a prática de criar aves. Muita gente se liga no cachorro e no gato por conta de rinite, né? Espirro, chiado, rinite e asma, mas a gente tem uma doença que é chamada pneumonite de hipersensibilidade, que é causada por exposição a aves. E é muito comum na nossa região criar ave em casa. Por estar na sala, tem um passarinho, muitas vezes. E os passarinhos muitas vezes é selvagem, que não podia nem estar lá. Se a polícia pegar. Exato. E aí a inalação daqueles de micro-organismos que contém nas fezes e nas penas vão causando fibrose pulmonar. Aí é algo muito comum. E embolia pulmonar, cada vez mais comum em jovens, relacionados ao uso de esteroides anabolizantes, né? O uso de hormônios, tanto mulher, fator de risco por conta do uso de anticoncepcional, desenvolver embolia pulmonar, o TEP, e atualmente o uso de esteroides anabolizantes, devido a hoje em dia todo mundo querer ficar forte. Crescer músculo. Quando a senhora vê um fortão com as costas cheias de espinha, o que a senhora pensa, hein? Tem alguma coisa aí a mais, né? Tem algo a mais. E aí é risco para desenvolver trombose, tanto trombose de perna, trombose pulmonar. É um risco que a gente pega também hoje nos atendimentos aí, consultório, hospital. De vez em quando eu gosto de filmes de mentira. A minha esposa Priscila gosta, a doutora Hélida conhece Priscila. Priscila gosta de filme de drama, de romance, né? Teve uma vez que a gente foi assistir um filme, eu disse, Priscila, eu tava feliz, eu tava tão bem, Saiu triste. Eu tô acabado com esse filme, que coisa horrível, não me bote mais pra assistir esses filmes não. Eu fiquei péssimo o resto do dia, né? Eu gosto de filme mentiroso, de bala, de tiro, de ficção científica. Que fica tudo bem no final. Que fica tudo bem no final, que é tudo mentira. Né? Um desses filmes que de vez em quando aparece é de um planeta, sei lá, devastado, e que o oxigênio já é algo muito rarefeito. Acho que a senhora já deve ter visto, né? Será que um dia a gente vai chegar nesse nível de poluição? Veja, a gente uma economia, um capitalismo, né, bem avançado, mas eu vejo essa geração um pouco mais consciente, né, até pelas políticas públicas que incentivam o cuidado da própria natureza. A gente espera que não, né, que não cheguemos a esse ponto. Mas, assim, quem já vive em grandes centros, com capitais, com indústria, com muito carro, já tem, né, sequela, já tem risco de desenvolver doenças respiratórias. Mas a gente espera não chegar lá, né? Algumas perguntas rápidas. Doutora, falta de ar é sempre problema no pulmão ou muitas vezes pode ser ansiedade? Eita, boa. Falta de ar nem sempre. Claro que quando a gente vai, tô com falta de ar, vai pensar no pulmão. Mas assim, tanto problemas cardiológicos, né, quanto problemas, vamos dizer assim, psicológicos, emocionais, podem sim, tanto não simular, gerar um sintoma
de falta de ar, ou muitas vezes você já pode ter um problema de fato e intensificar, né? Eu tenho asma e estou tratando ansiedade, enfim, e aí quando eu tenho crise, aquela sensação de falta de ar vai estar mais intensificada, porque eu não consigo me controlar ali, trabalhar uma respiração, mas nem toda falta de ar em si, a origem está no pulmão. Entendi. Qual doença pulmonar mais tira trabalhadores do mercado de trabalho hoje? Eu acho que, por conta da faixa etária, é asma e DPOC. Ainda é asma e DPOC. Ainda é asma e DPOC. Porque ali a gente tem doenças que vai pegar uma pessoa na sua fase mais ativa, né, assim, produtiva da vida. Acho que asma e DPOC e sequelas mesmo, assim, tanto sequela de doenças infecciosas, como a gente ficou com sequela de Covid, sequela de tuberculose, como a gente falou, né, e doenças no geral que podem comprometer. Né? Entendi. Quais profissões mais destroem o pulmão ao longo dos anos? Veja, quem trabalha em carvoaria, exposições à escavação de pedras, né? O próprio soldador, o marceneiro também que está ali na lâmpada, né? Que está ali constantemente naquele ambiente. Pedreiros, pessoas que têm aspiração de substâncias assim, né? Entendi. Que podem ir causando, acumulando realmente dano pulmonar. Ou seja, você que está trabalhando e está percebendo que tem um corpo estranho, que você está aspirando, aquilo pode dar um problema, né? E hoje em dia, até comprar concursos, seja na área, eu atendi muito paciente que eu acho que foi o ano 2024 e 2025, teve muito concurso na área de direito para advogado, promotor, esses cargos, né? E aí eles já pedem exames admissionais. Agora, a espirometria, que é o exame que eu falei no início, para detectar se tem, vamos dizer assim, uma redução, alguma alteração do volume de ar, já é pedido para muitos concursos. Policial, PM. Policial federal, até para professor. Agora teve um concurso na região, na cidade aqui próximo, na Paraíba, e eu atendi alguns professores, eles ficam, por quê? Mas é importante, de repente você já tem algum sintoma, já tem algum problema e não detectou. E eles estão pedindo muito isso como admissional. Também para quem vai trabalhar nessas áreas e que vai trabalhar com carteira assinada, também é pedido o exame da espirometria, já justamente para detectar do início se aquela pessoa, né, se aquele profissional que vai ser contratado não já tem alguma doença. Podíamos dizer então que essa espirometria é o exame que vai mostrar se o pulmão da pessoa está realmente bom? Em termos de função, de quantidade de ar, sim, né, porque aí a gente tem o dano funcional, que seria na quantidade de ar, porque aí depende de cada pessoa, por exemplo, é o que eu digo, eu tenho uma capacidade pulmonar que é diferente da sua, que é diferente de outra pessoa, porque cada um tem uma altura, claro, um tamanho de pulmão diferente, um peso, né? Mas existem também as alterações estruturais que são vistas no exame de imagem, raio-x, tomografia, mas a espirometria é sim um exame muito importante para detectar problema respiratório. Entendi. Qual o maior erro das pessoas quando começa a sentir falta de ar? Não procurar um médico. Olha aí, ó. Essa foi... E não procurar a doutora Hélida Valões. No início, né? Que quando você descobre um problema no início, é mais fácil de tratar. Eis que aí a gravidade do câncer de pulmão. Deixar um alerta. O câncer de pulmão é um dos cânceres que mais mata homem. Boa. Porque ele não tem sintomas. Aquela história é silencioso. Caramba. E aí a gente tem que fazer prevenção, do jeito que se deve fazer prevenção de câncer de próstata, câncer de mama. Se você fuma, tem mais de 50 anos, né? E já fuma há mais de 20 anos, independente da idade, você tem que fazer exame de pulmão anualmente para detectar alguma alteração, algum nódulo, justamente porque quando vem apresentar sintomas, já está num estágio que já muito difícil de cura. Quando descoberto no início, tem cura.
Tem cura, né? Tem cura. A mãe de um amigo meu de infância, ela faleceu de câncer de pulmão. E ela não fumava. Pois é, porque existe, né, os principais, a grande maioria é relacionada à exposição, o tabagismo é a principal, mas existe também outras causas, né, genéticas não relacionadas ao tabagismo. Né? O dela, E aí entra o alerta. História familiar positiva para câncer, tem que fazer avaliação também. Essa pergunta eu acho que eu já sei a resposta que a senhora falou. Existe algum sintoma respiratório que as pessoas ignoram, mas que deveria ser investigado urgentemente? É a tosse. A tosse. Ah, olha aí. A tosse. A tosse, assim, é algo que, tipo, não, é só um resfriado, aí toma um xarope. Não passou, toma outro. E é muito comum, estou tossindo. Há quanto tempo? Há 6 meses. E nesse período procurou, não, eu estava tomando xarope, tudo. E quando você vai avaliar, nossa, aí já tem por exemplo, a tosse em si, ela pode ser desde um sintoma simples, realmente há um quadro de exposição a algo alérgico, até um câncer. Quantos diagnósticos não são dados? A tosse persistente, quando você faz uma tomografia, tá lá o que diz, uma mancha, um tumor, né? Então, assim, não desprezem esse sintoma. Tosse, com mais de 3 semanas, tem que ser avaliada. Doutora, minha programação já acabou já. O que é que a gente pode falar mais? O que é que a gente pode falar mais? Vamos ver, o que mais? Eu não sei, diga aí. Tem mais algo que a senhora quer trazer? Né, já sei, a pergunta que eu sempre trago. Qual foi o caso que mais ficou marcado na sua trajetória? Como médica, como estudante, como professora? Como médica e como pessoa. Eu dava plantão. Se ele chegar a ver isso, ele vai saber, porque eu ainda tenho contato com esse paciente. Eu dava plantão em Recife. E aí, eu tava na residência. E na UTI que eu trabalhava, eu cheguei no plantão. Tinha um garotinho na época ele tinha 16 anos. Tava na UTI adulto. E aí, esse menino chorava. Rapaz. Querendo a mãe dele. Meu Deus. Aí, nos outros plantões, não pode, porque na UTI não fica. Quando eu cheguei que vi, e ele tinha sido admitido na UTI porque ele teve um quadro de insuficiência respiratória e foi feita uma traqueostomia. 16 anos o menino. 16 anos, que é aquilo. Quando você não consegue entubar, muitas vezes você tem que fazer um procedimento de colocar o tubo pela traqueia, né? Que é uma crico de urgência ou uma traqueostomia. Ele fez. E ele estava aperreado pela mãe. E aí eu conversei, eu disse, olha, criança, tem direito. Claro. Tem direito. E assim, e desse plantão meu em diante, a mãe ficou que na coisa UTI. boa. E ele ficou mais de 2 meses internado. E a gente não conseguiu tirar o traqueóstomo, que é um tubinho de conexão para botar, às vezes, o paciente no ventilador, para garantir que ele respire. Por que não conseguiu tirar? Ele não conseguia musculatura. Ele tinha um problema já neurológico de fraqueza muscular, não conseguia. E aí, eu na época estava fazendo a residência de broncoscopia no Otávio de Freitas, em Recife. Aí eu conversei com os meus chefes, a gente precisa ajudar esse menino, porque no hospital não está conseguindo. E aí ele ficou, foi o ano que eu fiquei na residência, ele ficava indo e voltando. Bichinho. E ontem, isso já tem 6 anos, 5 anos. Ontem ele conseguiu, eu vi pelo Instagram, ele conseguiu definitivamente tirar. Coisa boa. Graças a Deus. Aí a gente se fala ainda pelas redes sociais. E esse garoto ficou muito marcado, né, na minha vida. Imagina. E ainda hoje eu fiquei muito feliz. Aí, eita, que bom, graças a Deus, ele definitivamente. E ele é um menino muito inteligente, assim. Foi muito marcante o caso dele pra mim. Olha aí, cara, Deus te abençoe, tu vai brilhar ainda muito. Se Deus quiser, já deu certo. Amém. E ele é forte, ele tinha uma força assim. Quando a gente dizia assim, ele tá muito grave, não vai, e ele surpreendia a gente e renascia. Então eu disse, você tem um propósito. Que acontece isso. Sim, tenho certeza. Quem lida com paciente crítico, às vezes a gente fica, nossa, a gente investiu, fez tudo,
e o paciente, né, e de repente não tem mais nada e o paciente renasce, surpreende. Isso é muito gratificante. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de paciente Imagino. crítico. Grave. Imagino. Não, e quando fala de criança, eu sou mole, gente. Eu sou mole já, o olho já começa a querer marejar. Exatamente. Doutora, eu sou de uma época lá do Recife que o cano de escape dos ônibus não era em cima. Não sei se você também era quando foi estudar lá, era embaixo. Uhum. E a gente tava lá na parada de ônibus para ir para a faculdade, para ir para a escola. Quando o ônibus saía, outra coisa, também não tinha Arla naquela época, né? Então os caminhões, os ônibus, quando aceleravam, era aquela fumaça preta, absurda, e a gente aspirava aquilo. É muito tóxico. Ali tem a concentração do monóxido de carbono, que pode causar um quadro de insuficiência respiratória se inalado em grande quantidade, né? E aí quem está nos grandes centros constantemente inalando aquilo tem mais risco, sim, de desenvolver doença respiratória. Mas que bom que a gente mora no sertão. Tem um ar mais puro, né? Tem mais puro, mais limpo. E olha, gente, esse é o nosso Café com Guerra, doutora. A senhora quer trazer mais algum ponto específico, falar de algum caso? Veja, queria realmente deixar um alerta, né, que como eu digo, não menospreze sintomas, seja ele o mínimo que for, um cansaço que está persistindo, é aquela tosse, é uma dor, muitas vezes uma dor torácica, tem que ser investigado, né, então assim você deve o quanto antes. E as doenças pulmonares, elas têm uma característica assim, de ser crônica, então assim, um tratamento contínuo. Então, não abandone tratamento. Não é porque você está bem, de repente você tem DPOC, estou bem, vou parar de usar a medicação. Não, continue, só pare se realmente for indicado pelo médico, com acompanhamento médico, porque existem as exacerbações, as crises, né? Que aí é quando o paciente realmente entra nos estágios mais graves. E justamente nessa época do ano de sazonalidade das doenças virais, respiratórias, é muito comum se ter crise. Então, assim, você deve manter, mesmo estando bem, deve manter o uso contínuo e regular. Entendi. Né? Só suspender medicação com avaliação médica. O nosso sistema de saúde abrange toda essa medicação, a parte hospitalar, tem suporte para esse tratamento? A gente tem os programas do Estado, né, que é por via de liberação de medicação de alto custo. A gente consegue boa parte, né, dessas medicações. A gente tem a farmácia do Estado aqui em Serra Talhada. No início é um pouco burocrático, porque você tem que preencher muito papel, mas o paciente consegue receber as medicações. Se ele é comprovadamente um doente crônico e tudo, ele consegue receber a medicação para uso contínuo. Olha aí, gente, queria agradecer, doutora, pela sua vinda, pela entrega. Né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tentei manter a calma, Manteve demais, não foi, produção? Tentei manter a calma, passar informações mais claras, mas estou aberta, né, a dúvidas através lá do Instagram ou qualquer meio de comunicação aí, manda uma dúvida, uma pergunta que a gente está sempre aberto a esclarecer dúvidas e espero ter sido informações úteis. Foi ótimo. Já sabe, tosse persistente por mais de 3 semanas, vai lá na doutora, manda um Instagram, uma mensagem no Instagram dela, vai lá no consultório. Diz de novo, doutora, Elida Valões.pneuma. O consultório dela fica ali na frente do Hospital São Vicente. Isso. E vai se tratar, porque respirar é tudo, né? A gente só sabe quando está doente, né? É verdade. Então, respiração é tudo, realmente. Doutora, muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Pela conversa. E quem sabe de uma próxima, né? Com certeza vai ser na próxima. Vamos pensar já na época do São João, as fumaças. Fogueira, risco. Quando você tiver temas interessantes, traga pra gente, tá? Sim. Esse é o nosso Café com Guerra. Tamo juntos. E você já sabe, é só o começo.